Como enfrentar separações sentimentais? Como lidar com os pensamentos em uma crise familiar? E o que fazer quando enfrentamos medo e incerteza? Que métodos ajudam a combater a tristeza, a solidão e a depressão? Como obter resiliência e força mental diante de uma crise? Vamos escutar esse tema, resiliência na saúde mental. No ano 2005, o governo escocês definiu saúde mental como resiliência mental e espiritual que nos permite aproveitar a vida e sobreviver à dor, decepção e tristeza. É um sentimento positivo de bem-estar e uma crença subjacente em si mesmo e na própria dignidade e na dos outros, segundo Scottish Government 2005. A pandemia, o confinamento, a falta de recursos financeiros e o isolamento obrigatório fazem com que a vida real pareça um filme. E, em alguns casos, esses eventos geram uma explosão de sentimentos que, se a pessoa não controla a tempo, pode causar distúrbios psicológicos. Não só na pandemia tem sido a causa da depressão mental, mas também durante todas as nossas vidas enfrentaremos várias situações negativas. Por exemplo, a perca de um ser querido, colapsos emocionais, doenças físicas, dificuldades econômicas e sociais que podem alterar o nosso ritmo, nos causando grande quantidade de estresse. E diante dessas adversidades, várias posições podem ser tomadas. Por exemplo, a primeira que podemos dizer seria resistir à situação por medo à incerteza, tentando manter o estado psicológico anterior à situação. Isso levará a um grande problema psicológico, em que os sentimentos de culpa, medo, frustração serão refletidos, levando a um estado mental de depressão aguda ou ansiedade clínica. A segunda posição, a segunda forma, seria aceitar a nova situação, o que conhecemos como resiliência, mas isso vai além de uma simples aceitação. Teremos que nos adaptar à forma positiva, ser capazes de aprender com ela e avançar mais forte disso. Se voltamos à definição escocesa de saúde mental como a resiliência mental e espiritual que nos permite aproveitar a vida e sobreviver à dor, decepção, tristeza, não temos apenas um elemento mental, mas também um elemento espiritual na resiliência para progredir. A ciência fez pesquisas e provou que a fé é uma grande ajuda na recuperação à crise. E fizeram isso com vários enfermos no hospital, os crentes têm uma fé que se recupera mais rápido. Os cristãos devem seguir a regra da resiliência. E se sentimos que não temos, devemos pedir ao Senhor, pois com essa virtude Ele nos capacitará a resistir a qualquer desordem. O livro dos livros, a Bíblia, cita um caso de uma mulher que passou por situações adversas muito difíceis, que é o caso de Noemi. Noemi, ela foi uma mulher corajosa e trabalhadora que não esteve isenta de doenças psicológicas atuais, como o estresse, depressão, o medo, a ansiedade. E apesar de enfrentar tantas dores em sua vida pela perda do seu marido, seus 2 filhos, ela nunca se deu por derrotada e continuou até levar sua nora a um final feliz. Noemi, vindo de Belém de Judá, emigrou com seu marido e seus filhos para terras moabitas, onde os 3 morreram, deixando Noemi desamparada, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. E nessa dramática situação, resolveu então voltar a Belém e mudar o nome para Mara, que significa amargura, acompanhada da sua nora Ruth, que num gesto de extraordinária lealdade declarou: "O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus." Isso disse a Bíblia em Ruth capítulo 1, versículo 16.
Noemi, apesar de ter sido testada até o máximo, nunca perdeu a sua fé e nos mostrou que, dependendo de Deus, podemos ser psicologicamente fortes e resistentes. Ela veio a ser uma inspiração para sua nora Ruth em meio a essa terrível dor. A pandemia do coronavírus também afetou muitas famílias de uma forma semelhante à de Noemi. Algo parecido como também foi com Noemi. Na análise desse exemplo, podemos obter lições muito importantes a serem consideradas para os nossos dias. Quero que nós prestemos atenção nessa análise. Pontos de resiliência mental de Noemi. Vamos ver o primeiro ponto de resiliência em Noemi. A história de Noemi começa com uma crise de falta de comida. A situação a que levou a ter que emigrar a Moabe para encontrar solução. Ela tinha que aceitar que ela tinha que sair desse lugar, de sua origem, para buscar uma vida melhor, para poder alimentar seus filhos. Talvez muitas coisas devam ter acontecido para que, por causa de seus pensamentos, a prioridade dela naquela época seja a sobrevivência. Porque do estresse, o medo, a incerteza que assombrava sua mente, ela não podia ser maior que dar o melhor de si para os seus filhos, tomando a decisão de seguir até terras moabitas. Não tinha muitas opções. Assim como na época de Noemi, essa mesma situação é vivida atualmente. Muitos dos nossos amigos, familiares, conhecidos tiveram que passar por migração, ir a outro lugar por fome, por causa de estresse, estados psicológicos como estresse severo, ansiedade, que afeta o nosso sistema nervoso. Na palavra de Deus, também vemos o salmista Davi, que quando passou por essas dificuldades, ele louvou a Deus. Está em Salmos 42, capítulo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Da mesma forma, nós somos chamados a depender de Deus, pois é o único meio, é a única forma de sermos restaurados por Deus, é a única saída, é a nossa única solução para restaurar a nossa vida. Um segundo ponto é que a crise na vida de Noemi não foi somente apenas pela fome, mas pela necessidade de emigrar. Ela foi surpreendida pela morte do seu marido e logo depois dos seus filhos. E tudo isso desencadeou uma tormenta emocional de solidão, tristeza, depressão. Imagina isso. Perdeu todos os seus seres queridos. Quando morre um ser querido, especialmente o cônjuge, nosso cérebro sofre uma pausa, pois tem que aprender a se adaptar a uma vida diferente a que levava com seu esposo. O luto afeta os níveis físicos, emocional, cognitivo, social, espiritual, influencia os pensamentos e a maneira de se comportar. E Noemi não foi exceção, não foi fácil para ela. Essa grande perca, ela teve que enfrentar uma grande coragem, com força física, emocional. A sua dor, a sua tristeza foram tão grandes, mas a força em Deus a preparou para a próxima prova, a morte também dos seus filhos. Essa situação é considerada como uma das mais estressantes e dolorosas que uma pessoa pode passar. Muitos pais não se recuperam a perda dos seus filhos. O equilíbrio homeostático é rompido. Mas essa mulher corajosa, que dependia de Deus, também lamentou sua dor e aceitou esses desígnios com coragem, com força, demonstrando mais uma vez que a dependência e a fé em Deus sempre nos ajudarão a superar e a sair das perdas ou circunstâncias traumáticas que vivemos. Que grande exemplo, que grande pessoa. Muitos, em crises semelhantes, recorrem ao álcool para esquecer seus problemas. Isso tem sido uma realidade durante a pandemia. As estatísticas mostram um aumento considerável no consumo do álcool. Nos Estados Unidos, especialmente, principalmente aqui na compra online, o álcool não só elimina o problema, mas
ele cria mais problemas piores na vida do homem, problemas de saúde, econômicos, violência, destruição para o resto da família, que é um grande apoio que ainda temos para sair adiante. Vamos ver o terceiro ponto. Noemi, ela não somente assume essas responsabilidades, mas assume essas responsabilidades com as suas noras, que perderam também os seus esposos, que eram os próprios filhos de Noemi. Apesar de todas essas dores, tristeza, solidão que essa mulher vivia, ela não deixava de lado a responsabilidade com as suas noras. O seu espírito continuava forte e o seu papel emocional desempenhava um papel importante que lhe deu forças para discernir o que era melhor para as suas noras. O que elas deviam fazer? Com as decisões corretas, com a sua saúde mental, ela poderia tomar a decisão correta. Por isso é importante reconhecer esse ponto, a vontade e a resiliência de Noemi, pois ela conseguiu tomar as melhores decisões para ela e para suas noras. Noemi aconselhou as suas noras a regressarem à casa dos seus pais e refazer as suas vidas, que está em Rute capítulo 1, versículo 8 e 9. Disse Noemi às suas noras: Ide e voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Não foi um momento fácil para Noemi, para suas noras, aquelas despedidas, mas ela desejava melhor. Então, falou: siga a sua vida. Uma das noras, depois da insistência de Noemi, seguiu ao seu lar, à casa dos seus pais. A outra nora, Ruth, decidiu se fortalecer na fé de Noemi e ficar ao seu lado para seguir em frente. Noemi, o ponto 4, finalmente decide voltar para sua terra. E como falamos antes, ela mudou seu nome para Mara, para expressar essa tristeza, essa amargura, essa dor que estava na sua alma. É normal que diante das perdas e do sentimento de solidão, nós queiramos voltar para onde nos sentimos protegidos e de uma forma confortáveis, tranquilos. E Noemi, depois de passar por todos esses testes, onde sentiu sua parte psicológica ao limite, ela decide voltar para sua família, para sua terra natal e mudar o seu nome, pois ela sentiu que deveria ter de acordo com seus sentimentos, então colocou Mara, amargura. E com isso refletiu a angústia, a frustração, essa raiva e essa solidão que ela tinha no seu coração. Não foi fácil para Noemi, não foi nada fácil. O ser humano está na constante atualização. Tem a tendência a sobreviver, a desenvolver-se corporal, espiritualmente e amar, a satisfazer as suas necessidades e a integrar e a manter a ordem interna. Eu me lembro que eu tinha um companheiro e eu perguntava: como você está? E ele dizia: eu estou sobrevivendo. E é verdade, nós sempre buscamos sobreviver, nós sempre buscamos sair adiante. E Noemi se fortaleceu em Deus. Noemi conseguiu chegar à sua cidade natal com a sua nora, mesmo depois de passar por todas essas adversidades e sentimentos. Mas não só isso, ela também orientou a Ruth com conselhos sábios, conseguindo uma melhor qualidade de vida, e no final elas conseguiram ver a recompensa que Deus tinha pela sua fidelidade e resiliência. Que maravilhoso, que lindo resistir todas essas provas. Deus conhece cada coisa que vivemos na nossa vida. Deus conhece, Ele conhece a sua experiência, Ele conhece as suas lutas. O Senhor deseja ser o nosso apoio, a nossa ajuda, o seu apoio, a sua ajuda, a sua fortaleza. Que pensamento maravilhoso é saber que Jesus é tão perfeito nas suas dores e aflições que Ele também padeceu todas as nossas tribulações. Alguns dentre nossos amigos nada sabem da miséria humana e da dor física. Eles nunca ficaram doentes e, portanto, não podem penetrar plenamente nos sentimentos daqueles que se acham doentes. Jesus, porém, ele se comove com o sentimento das nossas enfermidades. O salmista assim disse: assim como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem.
Sim, Deus, Ele se compadece de nós. Ele deseja nos ajudar. É gratificante saber que o nosso amado Deus está sempre atento às nossas necessidades, que só devemos ter dependência, ter fé, esperança, e Ele sempre responderá às nossas orações, a tua oração, pois nos dotou de tantas faculdades para sermos melhores a cada dia e assim sair adiante com a resiliência, destacar o nosso dom. Essa resiliência devemos ter em cada momento como cristão. Demonstramos também que devemos responder e que podemos nos recuperar e ser melhores nesse processo onde aprendemos a administrar o nosso humor, sentimentos e pensamentos de Deus. Meu amigo, o salmista também disse: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Está em Salmos 34, 17. Que lindo, que Deus escuta, Ele conhece a sua situação, Ele conhece os seus quebrantamentos, conhece os seus pensamentos e Ele nos salva, Ele nos fortalece. Que linda promessa de Deus. Nós temos um refúgio para a nossa dor, para a angústia, para a solidão, para a tristeza, para cada quebrantamento do coração e da mente. E a mente, ela deve ser treinada por meio de provas diárias até alcançar hábitos de fidelidade, até alcançar um senso das exigências do direito e do dever sobre as inclinações e os prazeres. Ou seja, não deixar se levar por o que uma pessoa pensa, mas querer o correto, o que eu devo fazer. As mentes assim educadas não vacilam entre o direito e o erro, tal como o junco oscila ao vento, mas logo que se lhes apresentem questões, discernem desde logo que se acha comprometido a um princípio e instintivamente escolhem o resto, sem longo debater sobre o caso. São fiéis porque se educam em hábitos de fidelidade e verdade, são firmes na verdade. Uma escritora inspirada, ela mencionou o seguinte: disse, as provas da vida são obreiras de Deus, para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, aparelhar, lustrar, polir. É molesto estar por força sobre a ação da pedra do polimento, mas a pedra é depois apresentada como pronta para ocupar o seu lugar no templo celestial. Meu amigo, cada dia, através da prova, nós conseguimos ser melhores cristais polidos com melhores e melhores valores. Mas temos que aprender a passar por essas situações e a chegar mais a Deus. E eu quero apresentar à continuação alguns conselhos práticos da resiliência. Primeiramente, a oração constante e o estudo da Palavra de Deus, já que isso muda imediatamente a sua atitude mental. Muitas pessoas foram curadas mentalmente por buscarem esses meios de curas. Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos dá promessas. A segunda, a contemplação da natureza e a mudança alimentar oxigena o seu cérebro e ativa os seus neurônios de forma positiva, transforma o seu olhar e inspirará paz e alegria em seu coração. Toma o seu tempo na natureza para cuidar da sua alimentação. Nunca recorra a vícios como o álcool, como as drogas, para aliviar sua dor. Eles não são uma solução. O terceiro, a resiliência te leva a sair de qualquer crise e te levar a buscar novas oportunidades de crescimento e avanço em qualquer nível espiritual, moral ou profissional. Você consegue atingir seu objetivo, satisfeito por ter obtido conquistas, mesmo que já tenha passado pelo vale da dor. Você sempre será capaz de tomar decisões ativas que te darão confiança e segurança, aceitando as mudanças que eles exigem em você. Essas situações difíceis nos exigem reações, mudanças. Nós não podemos seguir sempre igual.
Sigas buscando sua meta. Obedeça. Lembre que com a sabedoria de Deus, você fugirá dos eventos estressantes que a sociedade exige de você e buscará um ambiente saudável para a sua mente. É o ponto 4. Buscar a sabedoria de Deus. É necessário prestar atenção que quando um padrão de condutas repetitivos que você custa de sair desses problemas, isso passa por muito tempo. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. A palavra de Deus nos dá muitos meios de cura, mas se não houver nenhum resultado de cura mental pelos meios já mencionados, você deve sim buscar um apoio profissional. É importante, é muito importante considerar. Devemos cuidar da mente como você cuidaria do coração, dos seus rins ou do seu sangue. Tudo que afeta a mente, depressões, ansiedade, frustrações, toda dor psíquica é de extremamente cuidado. E não dar acompanhamento dos cuidados mentais pode levar a transtornos mentais que mais tarde serão incuráveis e causarão ainda maior dor, sofrimento ao indivíduo e à família, ou como já vimos em alguns casos, muitos vão a tal ponto que procuram desesperadamente o suicídio como uma forma de escapar. Esses são os extremos. Enquanto que não vemos isso como uma gravidade, nós não enxergaremos isso com seriedade. Não poderemos ver lares formados, cheios de harmonia e paz. Jesus disse em sua palavra: cura-me, Senhor, e eu serei sano. Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e sararei. Sara minha mente, sara o meu coração, ajuda-me, Senhor. As famílias precisam mais do que nunca da virtude da resiliência, do poder do Espírito Santo para nos ajudar a apoiar uns aos outros e dizer: sim, eu posso com a ajuda de Deus e na misericórdia de Deus seremos cuidados e curados na mente. Eu quero terminar com o pensamento de 3 João, capítulo 1, versículo 2. Amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Meu querido irmão, vamos pedir a Deus, vamos fortalecer os nossos pensamentos, que não possamos cair, vamos buscar ajuda para a mente, para o equilíbrio, para a saúde mental dessa terra. Eu quero te convidar neste momento que vamos a Deus, que possamos ir ao Senhor em oração para pedir fortaleza à nossa mente, aos nossos lares, às nossas famílias. Vamos inclinar os nossos rostos e vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, viemos mais uma vez, Senhor, a Ti, para dar-te graças, para, Senhor, te agradecer porque Tu é o nosso Deus e tantas lindas promessas Tu nos dá. E Tu, Senhor, foi o apoio para Noemi, para sair adiante dessas terríveis dores. Primeiro, Senhor, temos que mudar a nossa dúvida. Temos que buscar fortaleza, a sua ajuda. Tu, Senhor, é a nossa fortaleza, Tu é a nossa ajuda. Obrigado pela sua palavra, pelas suas promessas, porque Tu eres, Senhor, a rocha que nos ajuda, que nos sustenta. Senhor, abençoe as famílias, abençoe os seus pensamentos que buscam a Ti como a única solução, que sempre coloquem a sua palavra como uma guia na sua vida e que diariamente elas possam buscar a Ti e estar firmes na oração. Abençoe nossos lares. Fortalece, Senhor, aquelas pessoas que estão passando por dores. E te pedimos, Senhor, pelos que perderam os seres queridos. Ajude, Senhor, para que possa estar contigo e que eles possam restabelecer o equilíbrio para a sua vida. Te entregamos tudo, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar palavras de agradecimentos especiais à fisioterapeuta Marlene Buritica, de Colômbia, pela contribuição e elaboração desse tema. E que Deus te abençoe